Estamos de volta com o programa Medicina em Destaque. Nós vimos uma história bonita, né, apesar de trágica, do professor Luiz de Souza Júnior. E agora a gente vai, assim, no mesmo caminho, não tratando especificamente de Covid, mas sobre uma doença que mais mata na contextualização do nosso país, no mundo, que é o acidente vascular cerebral. E como convidados nós vamos ter aqui a doutora Rebeca Teixeira. Eu fiquei emocionado porque ela disse que foi minha aluna também aqui. E o doutor Rodrigo Pérez, não é isso, doutor Rodrigo? Exato. Doutor Rodrigo, inicialmente, peço venha, porque ela, na qualidade de aluna, ela sempre vai obedecer o professor aqui, mas o doutor Rodrigo não é daqui, né? Não, eu sou originariamente do interior de São Paulo, mas já há 12 anos, 12 anos. Estamos aqui. Está aqui? E que vento lhe trouxe para essa cidade tão bonita aqui? Foi... É a cidade tão bonita que me trouxe, né? E, à época fui convidado para conhecer os serviços aqui e nos apaixonamos por Maceió e viemos para cá, eu e minha esposa. Ao contrário, a doutora Rebeca Teixeira saiu dessa terra, foi buscar áreas fora, mas teve que voltar, né? Isso, eu fiz a minha graduação aqui, fiz a residência da neuro lá em Curitiba, mas voltei, não tinha como ficar longe daqui também, não. Por que esse chamado assim para neurologia? Desde a faculdade, na verdade, eu senti essa vontade, fui monitora de neuroanatomia, gostava muito da parte de neurologia desde os primeiros anos, e aí fui só seguindo, nunca pensei em fazer outra coisa diferente, não. Fez uma referência, teve um peso assim? Os professores de neurologia da UFAL eram muito bons, né? De uma forma geral, né? Do Fernando Gameleira, a doutora Lívia de Itaí, foram meus professores, mas de uma forma geral eu já gostava, assim, desde os primeiros anos. E já está na terra, né? Voltou, está quanto tempo? Já estou faz 1 ano e meio, mais ou menos. Atuando na área, na neurologia? Atuando na área, principalmente na parte de AVC. Então, sobre AVC, o que é o AVC? Como é que fala? Faça um panorama aí dessa doença, né? Ótimo. O AVC, o acidente vascular cerebral, ele é muito conhecido como derrame também, né? E é a segunda causa de morte no nosso país. Por muito tempo foi, inclusive, a primeira causa de morte. A gente conseguiu ganhar aí, melhorar um pouquinho o ranking, caiu para segundo, mas ainda é a primeira causa de incapacidade no mundo. E é uma doença que tem tratamento, né? Então, se antes a gente achava que quem tinha AVC podia só esperar e ver com que sequela ia ficar, hoje a gente sabe que ele tem tratamento. A grande maioria dos AVCs são isquêmicos, que é quando falta sangue no cérebro, 85% dos casos, mas existem 15% dos AVCs que são aqueles hemorrágicos, né? Qual a diferença para o nosso telespectador do hemorrágico e do isquêmico? O isquêmico falta sangue no cérebro, então normalmente o vaso principal, os vasos que levam sangue para o cérebro ficam com algum coágulo, alguma coisa que interrompe esse fluxo, e aí ocorre o AVC isquêmico, onde não chega sangue propriamente dito no cérebro, no tecido, no parênquima encefálico, e o AVC hemorrágico é o contrário, acontece um extravasamento de um vaso e esse extravasamento de sangue vai para o parênquima cerebral. O AVC hemorrágico acontece bem menos, é 15% dos casos. Então, o AVC é uma doença que por muito tempo foi negligenciada e já desde 95 a gente já tem tratamento para essa doença e aí o que a gente quer é educar mais a população para que eles cheguem em tempo hábil para esse tratamento nos hospitais, né? O Rodrigo atua mais, qual desses dois que é mais a sua área de atuação, né? Você faz a parte cirúrgica também, né? Eu faço a parte cirúrgica endovascular. Endovascular. Né? Isso. É que para o público leigo seria o tratamento das doenças vasculares através de catéteres, né? Sei. Então, que evoluiu bastante, né? Nos últimos anos foi uma das áreas que mais cresceu, não foi? Muito. As tecnologias se desenvolveram muito, né? Assim, nós atuamos tanto nos hemorrágicos, né, quanto nos isquêmicos. Na realidade, varia na literatura, mas cerca de aproximadamente 25% das isquemias, né, Rebeca, podem ser causadas por oclusão de grandes vasos no cérebro, né, por trombos, né? Então, nesse contexto, nós vamos com um catéter, quando o paciente ainda tem tecido cerebral para ser salvo, com vários critérios de indicação, de inclusão, e removemos esse trombo que está fechando a grande artéria do cérebro, né? Porque quando existe uma oclusão de grandes artérias do cérebro, embora a gente sempre faça, a Rebeca vai falar sobre isso, as medicações para dissolver os trombos, os coágulos, elas não são tão efetivas em grandes vasos, né? Porque a superfície de contato da medicação com um trombo grande, por estar num vaso grande, não é muito
não é significativa, então nesses casos, além das medicações, a gente vai para remover esse trombo também para reperfundir o cérebro. Então a gente age... Considerando essa estatística alta, né, é importante que o telespectador tenha noção de quando está adoecendo ou quando tem, quais são os primeiros sinais clínicos de um acidente vascular cerebral e qual assim, a faixa etária que mais acomete, doutora Rebeca. O AVC é muito mais comum após os 60 anos, mas ultimamente a gente tem visto o AVC cada vez de uma forma mais precoce. A gente chama de AVC em jovem, abaixo de 60 anos. Isso se dá muito porque os pacientes jovens hoje têm fatores de risco do adulto, do idoso, né? Então, os pacientes com 30, 40 anos estão diabéticos, estão obesos, estão hipertensos, né? Fora a história familiar, não tem uma dieta regulada, consumo de álcool, de cigarro, o uso de cigarro. Então, o que era muito do idoso, hoje já tem na população jovem, tem acontecido cada vez mais. E os primeiros sintomas, a gente sempre fala que a gente precisa saber, todo mundo precisa saber detectar os sintomas de AVC. Se você estiver passando na rua e tiver um paciente com AVC, você precisa ajudar. Então, não é só o sintoma para você e para o seu familiar, né? Muitos pacientes são encontrados na rua, então a gente precisa, a população inteira precisa conhecer esses sintomas. Então, uma alteração de fala súbita, o paciente para de compreender, ele para de saber articular as palavras, ele tem uma dificuldade de força de um lado do corpo, uma alteração de visão, uma alteração de compreensão, aquelas tonturas muito súbitas, com náuseas, com vômitos, que num paciente que não tinha história prévia de uma labirintopatia, por exemplo. Alteração de marcha é bem importante, alteração visual. Então, assim, tudo que for muito súbito, uma cefaleia intensa, súbita, é considerada normalmente a pior da vida, normalmente chama atenção para um AVC do tipo hemorrágico. Então, são esses os principais sintomas que a gente precisa estar familiarizado e não ter aquele pensamento que é bem comum ainda hoje, mesmo com sintomas tão graves, de a gente esperar um pouquinho que vai passar, né? Esse esperar um pouquinho que vai passar é o tempo que você tem para levar para o serviço de emergência para receber o tratamento, né, em tempo hábil. Perfeito. Doutor Rodrigo, o paciente tem um familiar tem um paciente com esse quadro, né? Que conduta deve tomar, né, diante de um paciente como este? Ou seja, vai direto, chama SAMU, mas pode até fazer uma propedêutica que vocês, dois profissionais, podem levar para o nosso telespectador. Por exemplo, olhar para a comissura labial ou qualquer coisa, mandar apertar as mãos. Você teria assim como ensinar o nosso telespectador um caminho para tomar os destinos desse paciente? Sim, diante de qualquer um desses sinais, né, que seria sinais de uma perda de função neurológica de início súbito, né, percebendo isso, pedir para o familiar ou para quem está na rua para sorrir, para ver se existe alguma simetria no rosto, né, para levantar os braços, para ver se a movimentação dos dois lados do corpo é igual, né, para falar alguma coisa, para ver se está entendendo, né, e como a doutora Rebeca falou, a principal coisa para a gente é tempo. A cada minuto nós perdemos 1.900.000 neurônios com o vaso cerebral ocluído. Então, feito o diagnóstico, procurar um serviço de atendimento especializado em AVC o mais rápido possível. Isso é a coisa mais importante, porque muitas vezes o paciente ele tem uma isquemia transitória, né, e fala, ontem eu tive uma diminuição de força no corpo e melhorou, tive uma dificuldade para falar, meu olho direito ou esquerdo ficou enegrecido, eu não via mais nada, que às vezes se confunde com sintoma oftalmológico. E a pessoa deixa isso, né? Se tivesse tido uma dor torácica, né, uma angina, ela procuraria imediatamente o cardiologista, né? E na realidade a isquemia transitória é a angina do cérebro, né? Então deve ser procurado rapidamente o serviço de urgência capacitado para atender AVC. O nosso programa tem chegado assim muito aos profissionais, eles encontram alguns, já perco o seu programa, etc., os acadêmicos também, e levam muitos conhecimentos, até porque nós trazemos aqui especialistas, pessoas que fazem assim, essa arte com muita proficiência, com muito carinho, como vocês dois. Que recado você poderia dar àquele médico do interior que chega e recebe um paciente que eu estou com uma cefaleia, estou com dor de cabeça súbita, etc. Porque muitas vezes você faz um analgésico e manda para casa. Vocês recomendam isso? O que é que vocês orientam para esses colegas? Eu acho que assim, o principal é a anamnese, né? Então, é uma história clínica muito bem adequada. Se é um paciente que já tem dor de cabeça, o tipo da dor é bem importante a gente saber. Nos casos do AVC isquêmico mesmo, com alteração de fala, o principal é que o AIT, que é o ataque isquêmico transitório, ele não é uma coisa benigna, né? Que a gente fala, foi um comecinho de AVC, você pode ir embora.
É o contrário, né? A gente tem uma janela de oportunidade. O paciente com AIT é aquele paciente que vai ter um AVC, normalmente nos primeiros meses, inclusive, e você tem aquela janela em que o paciente está bem e não teve um novo evento para investigar esse paciente. Então, para aqueles médicos do interior que receberam AIT, esse paciente tem que ficar internado, principalmente se ele for de alto risco, para investigar, fazer uma investigação cardiológica, carotídea, para ver por que ele está tendo esse AVC, né? Quando a gente vê um paciente com AVC, além do tratamento de fase aguda, tem que vir um porquê. Por que esse paciente tem AVC? Porque se eu não descobrir o porquê, ele vai ter outro. E vai ter outro, e vai ter outro. Então, acho que é o principal. E para os médicos de plantão, unidades de terapia, UPAs, né, que recebem esses pacientes, o principal é assim, a gente não consegue dar conduta de tratar a pressão, fazer AS, sem tomografia. A gente não sabe, só olhando os sintomas, se ele tem um AVC isquêmico ou hemorrágico. Então, o principal para quem não está com paciente com tomografia e tem uma suspeita de AVC é o encaminhamento para centro especializado, né? Na rede privada aqui, a gente já tem praticamente os principais hospitais do estado recebem paciente em protocolo de AVC terapia aguda. No Arthur Ramos, a gente tem uma UTI, uma unidade de terapia específica para pacientes com AVC, com pacientes neurológicos. No estado, a gente tem um programa hoje, justamente que eles conseguiram contemplar praticamente o estado todo, para ficar interligado por um programa que, se o paciente tem sintoma em qualquer lugar de Alagoas, ele consegue vir para as unidades de AVC, que hoje estão concentradas 2 em Maceió e tem um em Arapiraca. Então, meses atrás, o paciente com AVC do estado inteiro, na rede pública, e tinha só o HGE, 10 leitos para o estado inteiro. E hoje a gente já conseguiu colocar esses pacientes em outras unidades do estado. Então, a gente pode dizer que hoje a Alagoas está muito bem preparada, mas a gente precisa educar a população. Essa população tem que chegar pelo menos até 4 horas e meia dos sintomas para receber o tratamento com alteplase, que é a medicação trombolítica, né? A medicação endovenosa. A família, a dificuldade hoje é essa locomoção, né? De ida, saída de casa até o hospital, e a SAMU tem dado uma força com relação a esse mecanismo? Muito grande. O SAMU tem sido um parceiro muito importante nisso tudo, né? Sempre tem atendido de uma forma muito rápida e tem tido uma sensibilidade muito grande para os pacientes com suspeita de doença vascular cerebral. Vamos voltar a esse paciente, porque esse mês se comemora o que é que temos como referência no mês de outubro, o acidente vascular cerebral? É a campanha mundial de AVC, né? O combate ao AVC. Começou onde essa campanha? Na verdade, ela tem anos aí de andamento, né? Aqui no estado, inclusive, a Secretaria de Saúde, a Ação AVC, faz há muito tempo essa campanha. Sim. E esse ano a gente vai tentar, eu voltei agora recentemente, o Rodrigo já está aí bastante, a gente vai tentar fazer essa campanha também junto aqui do estado. Como será feita? A nossa ideia é fazer alguma campanha que a gente consiga levar a educação, né? Que é o que a gente mais precisa. Não adianta a gente ter um programa tão equipado no estado e os pacientes não chegarem em janela. A gente discutir depois que a gente não consegue mais tratar. Então, vai ser principalmente do controle de fator de risco. Então, a ideia é que a gente faça controle de pressão, de glicemia, de peso, IMC, dê algumas orientações para esses pacientes, né, o que eles podem fazer para diminuir o risco de AVC e educar principalmente os sinais e sintomas e para onde que eles têm que ir, né, sendo da rede pública, sendo da rede privada, para onde que eles têm que ir procurar atendimento mais rápido possível. A gente já pode aproveitar o nosso programa, por exemplo, um paciente é 60 anos, ele é obeso, ele é hipertenso, diabético, que caminho? A rede básica já está dando essa assistência, já está dando essa orientação para esses encaminhamentos? Esses fatores de risco, primeiro, são considerados fatores de risco modificáveis, né? Certo. Então, são fatores que a gente consegue mexer. Alguns fatores a gente não consegue mais modificar, principalmente quando é familiar, genético. Mas hipertensão, diabetes, sedentarismo, uma dieta irregular, consumo de álcool, isso tudo a gente consegue modificar. Então, a rede de saúde, as UBSs, tem que ajudar muito nessa parte. Certo. E eu falo que assim, 90% não é o remédio, é paciente, né? Eu sou hipertensa, por exemplo, uso um remédio e eu acho que só por isso minha pressão tá boa. Não, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que fazer exercício físico. Um remédio às vezes não dá conta, a gente precisa trocar o remédio, a gente precisa associar outras medicações. Então, ser hipertenso e tomar medicação regular não tá te deixando livre do AVC, né? Inclusive, tem um aplicativo que é bem interessante, não sei se vocês conhecem, é o riscômetro de AVC. Isso é pra gente, é para as pessoas leigas mesmo fazerem. Você baixa no seu aplicativo, faz lá, coloca seu peso, idade, consumo de álcool, consumo de frutas diário e ele diz qual é o seu risco em 5 anos. Olha. Ainda diz o que é que você precisa mudar para diminuir esse risco. Então, acho que é um aplicativo riscômetro de AVC. De AVC, então... Um aplicativo brasileiro, inclusive, do pessoal de Joinville. Professor Rodrigo, instituído o acidente vascular cerebral, o tempo vai fazer uma diferença, mas em termos de isquêmico e tromboembólico, que conduta e que medicamentos são mais utilizados hoje? O que é que disponibiliza a medicina para esses casos? Ok.
Então, em relação aos isquêmicos, né? A janela para terapia reperfusional através de medicamento endovenoso é de 4 horas e meia, né? Que é a alteplase, né? que a doutora Rebeca falou. Essa janela de 4 horas e meia não significa que todo paciente que chegar ao hospital até 4 horas e meia será elegível para receber a medicação, né? Porque, na realidade, quando existe a oclusão de um vaso sanguíneo do cérebro, aquele território, para que ele se mantenha vivo como área de penumbra, ele precisa receber o sangue oxigenado, com nutrientes vindo de circulação colateral, de outros vasos que fazem temporariamente esse papel. Alguns pacientes vão ter uma boa circulação colateral que mantém esse cérebro viável para que a gente consiga reperfundir, né, com medicação até 4 horas e meia. E quando for um grande vaso ocluído, né, a evidência que a gente tem no sistema público seria até 8 horas estando desobstruindo o vaso, mas o sistema privado com imagens avançadas, eventualmente a gente pode fazer uma desobstrução quando os critérios de indicação ainda existem, quando há cérebro para ser salvo até 24 horas. Né? E que recado nós poderíamos dizer para os nossos telespectadores? Primeiro, esse aplicativo que deve acompanhar também, mas que cuidados. Às vezes ele não tem nem celular, né? O paciente é de uma outra geração que não tinha acesso. Que cuidados, mas tem acesso ao nosso programa e que cuidados deve ter esses pacientes para a prevenção do acidente vascular cerebral? Eu acho que o principal não é só para o AVC, né? Os pacientes têm que tentar ser mais saudáveis a cada dia, né? Para a gente evitar que pacientes com 30, 40 anos tenham AVC. Os pacientes que normalmente evoluem até mais grave do que os pacientes mais idosos, normalmente, né? Então, controlar a pressão, controlar a diabetes, ter uma dieta regular, uma dieta adequada, fazer exercício físico regular. Ansiedade e depressão é um fator de risco importante, a gente tem visto cada vez mais na pandemia, síndrome de pânico. As pessoas ficaram mais em casa, comeram mais errado nesse ano de pandemia, pararam de fazer exercício físico. Então, assim, voltar para uma vida mais regrada, né? O consumo de álcool também aumentou na pandemia, então reduzir o consumo de álcool. Cessar o tabagismo, né? Às vezes os pacientes fazem exercício físico, controlam pressão, controlam diabetes, mas não param o tabagismo, que é uma das principais causas também de AVC. Então, acho que ter uma vida mais regrada, assim, para todo mundo. Acho que não só para o AVC, mas para várias outras doenças, né? Vocês que estão em linha de frente, né? Hemodinamicista, você faz a parte mais intensivista também? É mais parte clínica mesmo. Mais parte clínica mesmo. Como é que se comportou o AVC nessa época de pandemia, né? Seguindo esses critérios que você tinha falado, quer dizer, o afastamento, faz uso de álcool para esquecer o estresse, etc. Mas vocês têm algumas estatísticas e como se comportou o acidente vascular cerebral durante a pandemia? No início da pandemia, a gente viu uma queda. Assim, até a gente assustava, mas assim, o que a gente acha é que os pacientes pararam de procurar o serviço de saúde com medo do Covid, de contrair Covid. Então, aqueles pacientes com sintomas leves, que tiveram ataque isquêmico transitório, pararam de procurar o serviço. Então, isso foi uma coisa grave que aconteceu. Mas logo depois começou a subir os casos de AVC, tanto por própria consequência do Covid, a gente viu que o Covid aumentou o índice os pacientes infectados tinham bastante AVC, até pelo mecanismo trombogênico mesmo, né? Eles tinham mais AVC. E agora, no pós-pandemia, não sei se nem se a gente consegue falar pós ainda, mas assim, com a melhora dos casos, né? Sim. A gente está vendo muito AVC e eu acredito que isso tem muito a ver com os cuidados que a gente não teve durante a pandemia, sabe? O paciente parou de procurar cardiologista, parou de procurar um neuro, parou de usar medicação, foi menos em farmácia, foi menos aferir pressão, parou de fazer exercício físico. Então, eu acho que os reflexos desse período aí de pandemia ainda vão vir e a gente só está vendo aumentando os casos de AVC, infelizmente. Vamos falar a respeito das sequelas, doutor Rodrigo. Como é que estão essas sequelas? Quem faz o follow-up? Quem faz o acompanhamento desses pacientes? É só a neurologia clínica, mas existe um somatório de outros profissionais, como fisioterapeuta e assim por diante, não? Sim, é muito importante. Na realidade, quem seria o chefe que integra toda essa equipe é um neurologista clínico, de preferência vascular, como a doutora Rebeca, mas existe um grupo multidisciplinar, né, com fonoaudiólogos, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, né. Como a doutora Rebeca falou, além de tudo isso, depois do tratamento agudo do AVC, é muito importante, né, a saber qual a etiologia para se fazer a prevenção secundária adequada, né, que pode passar apenas por um tratamento medicamentoso e mudanças de hábito de vida, né, porque 90% praticamente das causas de AVC, né, são de fatores que a gente consegue, a maior parte deles, modificá-los, né, e
E também a prevenção secundária, eventualmente, ela pode passar por procedimentos de intervenção. Por exemplo, quando na investigação se descobre um estreitamento importante da carótida, né? Que para o leigo é um vaso importante para a irrigação do cérebro ou de uma artéria vertebral. Eventualmente, quando a gente consegue fazer esse link como causa do AVC, existe um estreitamento importante e esse estreitamento foi o causador, às vezes é necessário, através de intervenção ou através de cirurgia, a gente tratar essa estenose de carótida para diminuir o risco de um evento futuro. A doutora Rebeca foi muito feliz e acontece muito a questão dessa cefaleia súbita, essa dor de cabeça súbita. Às vezes o paciente acorda já com a dor de cabeça e um dos fatores etiogênicos é o acidente vascular, aneurisma cerebral, né? Exato. E o importante é a tomografia. Hoje nós temos tomógrafos que a altura de tamanha incidência no estado de Alagoas de acidente vascular cerebral. A gente tem nos principais serviços privados, inclusive nos serviços públicos, a gente tem tomografia. Na verdade, para o AVC agudo, a tomografia para a gente basta na grande maioria dos casos, tanto para o tratamento do AVC isquêmico quanto para o do hemorrágico. Então, na emergência, a gente tem tomografia praticamente em todos os hospitais necessários, assim, né? Que precisa. E nos últimos meses, né, o investimento em imagem, né, no estado, em tomógrafos, em todos os interiores foi muito grande, né, em tomógrafos de alta qualidade. Voltando na questão da dor de cabeça, né, que pode ser um sintoma, né, de um AVC hemorrágico, é uma dor de cabeça diferente de qualquer outra que o paciente tenha tido. A dor de cabeça vai de 0 de pontuação para 10 de forma súbita, imediata, explosiva. A gente chama de dor de cabeça em trovão, né? A pessoa refere que é a pior dor de cabeça que ela já teve na vida. E normalmente ela é acompanhada de náuseas, vômitos ou perda de consciência. E quase sempre esse paciente, como resultado também da hemorragia, ele tem um aumento da pressão arterial. Então, para os colegas mais jovens, né, que estão na linha de frente, vale a pena, sempre quando um paciente se apresentar a um pronto-socorro, né, com uma história de dor de cabeça atípica do ponto de vista muito forte e de instalação muito rápida, persistente, com náuseas, vômitos ou perda de consciência, mesmo que a pressão esteja elevada, essa elevação da pressão pode ser um reflexo ao que aconteceu. Esse paciente ele deve ser encaminhado para um serviço para poder fazer uma tomografia para excluir uma hemorragia ou intracerebral ou uma hemorragia subaracnoideia que é causada pela ruptura, em grande parte, 85% das vezes, por ruptura de um aneurisma cerebral, que é uma patologia que hoje o tratamento é muito mais tranquilo do que era antigamente e a gente pode fazer o tratamento de forma minimamente invasiva através de uma punção. Maravilha. Nessa a gente trabalhando aqui, nós tínhamos 2 centros, assim, Maceió e Arapiraca, como referências, né? 2 cidades. Vamos supor que a pessoa esteja lá em São Luís de Quitunde, uma cidade distante, ou no interior da Zona da Mata, qualquer coisa assim. Nós temos centro aqui no litoral e no agreste. Que conduta deve esse profissional, diante de um quadro desse que é acompanhado, pegar uma via de acesso, deixar esse paciente, ou a forma de ser encaminhado? Porque às vezes não tem um carro da SAMU, não tem de ser transferido, e a forma para se transferir esse paciente, que melhor conduta nós temos? Considerando esse tempo, né? Assim, hoje o estado está dividido em macro-regiões, né? Então, a gente trabalha com proximidades. Então, dependendo da cidade que você tiver, a gente vai encaminhar esse paciente para um serviço mais próximo. Certo. A gente sempre fala que não é uma boa ideia colocar o paciente no carro e levar se a distância for muito grande, né? Esse paciente pode rebaixar, pode evoluir grave sem serviço de saúde, sem nenhuma assistência. Então, hoje, com o aplicativo da Secretaria de Saúde, com o Join, que é um aplicativo bem moderno que a gente usa e a gente se conecta todo Alagoas inteiro, com o neurologista, com o neurointervencionista e com o pessoal da linha de frente, o pessoal da UPA, das UPAs. Então, se o paciente estiver em qualquer cidade de Alagoas, ele tem que ir para o serviço de pronto atendimento de emergência mais próximo e de lá ele vai ser referenciado para um serviço de referência mais próximo também. Inclusive, o SAMU tem ajudado bastante a gente tem feito muito transporte aéreo, inclusive, de pacientes da Regional da Mata, de pacientes que precisam vir para Maceió, para os principais centros, então tem dado super certo. Mas assim, eu não recomendo que esse paciente vá de carro próprio normalmente para um serviço se não for muito próximo, como só a UPA, né? Se não, 192 para todo mundo. Maravilha. Esse programa hoje deu uma lição, não só para o nosso telespectador, mas também para os profissionais dessas áreas, porque tem quem coordena
esse serviço aqui em Arus? Você tem uma coordenação ou é um grupo que coordena? O programa é da Secretaria de Saúde, né? O programa chama AVC Dá Sinais. Tem o coordenador da linha de cuidados de AVC, que é o Matheus, também neurologista vascular. E aí tem os 3 centros principais de unidade de AVC que estão funcionando agora, mas eles têm o plano de chegar até 10 unidades de AVC no estado nos próximos meses, né? Um estado inteiro que só tinha uma unidade de AVC, vamos chegar a 10, né? Então vai mudar bastante a realidade de Alagoas. Talvez colocar Alagoas aí num cenário melhor no Brasil. Verdade, né? Depois desse diagnóstico que estão passando aqui, a gente até agradece, né, a todo o serviço de saúde pública do nosso estado. E ao tempo que a gente agradece, deixa o professor Rodrigo fazer umas considerações finais a respeito de todo esse programa e da importância que tem os serviços do interior, nas diversas cidades, para o diagnóstico e nessa prevenção do AVC. Então, hoje, então, a situação é muito diferente do que a gente tinha, né? Quer dizer, o Estado tem essa plataforma que integra todas as unidades básicas de saúde e daqui a pouco tempo todas estarão integradas. É uma plataforma que permite que o médico lá na ponta, né, ele examinando o paciente, consiga discutir em tempo real o caso com o neurologista vascular, né, à distância, né, ele consegue fazer videochamadas, mostrar o paciente, ele pode ser examinado por telemedicina junto com o neurologista vascular naquele momento, com uma integração total com o SAMU, com a equipe de neurointervenção, quando existe uma oclusão proximal para que que haja a indicação de tratar, que a gente possa tratar. Então, na realidade, é um sistema que integra o estado todo. A gente tem um apoio muito grande, como a doutora Rebeca falou, do SAMU, né? Então, é uma coisa que bastante alvissareira para que esses pacientes que não tinham o acesso, né, ao melhor tratamento, né, para o AVC, hoje eles já estão conseguindo esse acesso. A sensibilidade feminina é aguda em todos os sentidos. Um recado, doutora Rebeca, para os nossos telespectadores na prevenção. Que comportamento deve ter na prevenção do acidente vascular cerebral? Acho bem importante nós tentarmos voltar a ter uma vida mais regrada, né? Acho que é o principal. Tentar ir regularmente no médico, ver qual que é o seu fator de risco, né? Cada um vai ter o seu fator de risco. Não existe receita de bolo para prevenir AVC, porque cada um tem o seu fator de risco, tem a sua história familiar, tem as suas próprias vivências, mas de uma forma geral é uma vida mais regrada, né? Diminuir consumo de sal, diminuir consumo de carboidrato, exercícios físicos regulares, exercício físico 1 a 2 vezes na semana não adianta, de 30 a 60 minutos, mais de 3 vezes na semana, que aumente a frequência cardíaca, para que a gente tenha uma melhora, uma diminuição do fator de risco para AVC. Tomar remédio, usar remédios de uma forma regular, aferir a pressão regularmente, não só tomar um remédio achando que baixou. E se tiver qualquer sintoma de AVC, não esperar passar, né? Procurar o serviço de emergência mais próximo para a gente tentar fazer um tratamento desse paciente na fase aguda e depois prosseguir com a investigação. Muito obrigado, doutora Rebeca Teixeira. Nós que agradecemos. Rodrigo Pérez por estar aqui conosco. Dizer sempre ao nosso telespectador que um corpo doente é um cárcere para a alma, já foi dito isso. Então vamos evitar essas doenças. Muitas doenças são evitáveis, né? Desde que a gente assuma todos esses conselhos aqui auferidos pela doutora Rebeca e pelo doutor Rodrigo. Muito obrigado a vocês. Obrigada. E a você, telespectador e telespectadora, por mais um programa acompanhando aqui conosco. Fiquem certos que Deus irá nos permitir que na próxima semana estejamos aqui outra vez. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.